Boa noite. O processo mágico da história se dá na transformação que ela consegue realizar dentro de cada um, ao ser passada do contador para o ouvinte, fazendo que este se torne um novo contador da história que ouviu. Iniciamos as atividades dessa noite com as palavras de Silvio Costa, desejando que a magia das histórias que serão compartilhadas transforme cada um que nos acompanha. Pedimos que deixem no bate-papo o lugar de onde nos acompanham e inscrevam-se no canal de Extensão e Cultura do Campus Erechim. É com muita alegria que damos início à segunda edição da Oficina de Contação de Histórias Conta Aí, um projeto realizado pela UFES Campus Erechim, com apoio do Grupo de Pesquisa em Linguagem, Tecnologias e Políticas Públicas da UERGS, da psicóloga e professora Maria Emília Bottini, e nessa segunda edição, parte da programação da Feira do Livro de Erechim 2021. Convidamos agora a professora Andréia, coordenadora do projeto, para cumprimentar o público. Boa noite a todos. É com muita alegria, que nós estamos hoje concretizando a segunda edição da Oficina de Contação de Histórias Conta Aí. Nós temos uma equipe, essa equipe tem trabalhado muito desde o término da primeira edição e conseguimos trazer até vocês hoje a professora, artista, contadora de histórias, a Jennifer, agradecemos muito a professora Maria Emília por ter nos apresentado a Jennifer e feito esse link, Desejamos a todos um bom evento, que as histórias possam nos encantar. Muito obrigado pela presença de todos. Isa? Convidamos agora a professora Ana Carolina, líder do Grupo de Pesquisa em Linguagens, Tecnologias e Políticas Públicas da UERGS e colaboradora desse projeto, para cumprimentar o público. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? É com muita alegria que nós do Grupo de Pesquisa Linguagens, Tecnologias e Políticas Públicas voltamos a essa edição do Conta Aí, esse projeto maravilhoso feito pelo grupo aí da UFES, muito querido, e que nós queremos que seja um grande momento. Então, queremos saudar a todos da Feira do Livro, em especial a Prefeitura Municipal de Erechim, que está se esforçando para que seja um grande evento, a todos os nossos internautas que estão presentes, sincronamente, aos que vão assistir depois. E queremos dizer que a magia da história, a alegria do sonho, esse encantamento, ele se encontra onde a gente menos espera. Mas quem vai falar mais sobre isso é a nossa desculpa, só um pouquinho. Mas quem vai falar? Sim, é para eu apurar. Então, continuem. Vamos lá para a nossa grande oficina de contação de histórias. Sejam todos bem-vindos. Um abraço. Com isso, agradecemos a professora Ana Carolina. Convidamos agora os nossos discentes colaboradores e bolsistas para cumprimentar o público. Anderson? Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Anderson, curso o terceiro semestre de licenciatura em História, Estou junto com o pessoal aqui no nosso querido grupo de histórias, da Oficina de Contação de Histórias Conta Aí. A gente vem aí com essa proposta aí no pós-pandemia, agora, quase saindo da pandemia, mas a gente iniciou como uma proposta de fazer o quê? Chamar o povo, chamar o pessoal, para quem tem criança em casa, quem tem sobrinho, quem tem filho, Lá no começo da pandemia a gente surgiu com essa ideia, o que o pessoal precisa fazer? Precisa estar junto,
E o que nós podemos fazer quando está todo mundo junto? Contar a história, né, gente? Então é isso aí, a gente teve essa ideia junto com as professoras, né? Foi todo mundo muito unido aí nessa questão, bastante perrengue passamos, temos alguns artigos colocados à prova também, participando de vários eventos, mas foi bem legal. Estou gostando muito de participar aí com vocês. Obrigado. Então, agora é minha vez. Meu nome é Isadora, eu tenho 20 anos e eu cursava História até um tempo atrás na UFS. Conheci o projeto por meio da professora Andréia e na primeira hora já quis participar porque me encantou muito. Quando a gente vivia num momento de distanciamento social, surgiu essa oportunidade de nos reaproximarmos por causa de histórias que levam desde a nossa infância, remetem muito à nossa infância. Uma das primeiras coisas que eu fiz, uma curiosidade, quando eu decidi trancar o curso, foi correr para a professora Andréia e falar, pedir se eu podia continuar com um vínculo com a oficina, mesmo com o curso trancado, porque a oficina já é parte de mim, com todos os desdobramentos que ela está tendo, com tudo que está tendo, com os artigos que a gente está publicando, tentando publicar, com tudo que a gente está participando, não teria como deixar, porque já faz parte de mim. Então, eu sou a Jennifer, sou graduanda da 4ª fase da Pedagogia da UFES Campus Erechim, tenho 26 anos e sou mãe de 2 meninos de 2 e 3 anos. Também conheci o projeto pela prof. Andréia, não consegui participar da primeira edição, e nessa segunda edição consegui uma bolsa. Estamos aí, né, acreditando nessa oficina incrível que trouxe várias oportunidades para nós como os bolsistas e colaboradores, aprendendo e vivendo muita coisa diferente, muita coisa incrível que não imaginávamos nesse momento de pandemia, como a Isa falou, aproveitar e conhecer. Espero que todos sintam hoje a magia do que nós aqui nos bastidores sentimos ao preparar essa oficina, e vamos que vamos. A primeira edição, realizada em 24 de abril de 2021, foi encerrada com a seguinte frase: se esse evento agradar, ficaremos gratos, mas se provocar debates, ficaremos imensamente felizes. Parafraseando Regina Machado, grande contadora de histórias, estivemos presentes em eventos como Fórum Paulo Freire, participação no CEURS, oficina de tricô, o FFS, Histórias que Aquecem, etc. Além do registro de quase 1.000 visualizações do vídeo no YouTube. Nisa, quer falar com o pessoal que está no chat aí, por favor? Ler alguns comentários. Eu vi que tem comentários aqui, tanto de Erechim, tanto da nossa UFS, quanto de Porto Alegre, São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Campo Bom. Se vocês puderem colocando no chat como chegaram à nossa oficina, a gente seria bem grato. E um beijo especial para minha colega Amanda. Santarém, Pará, né? Quaraci, Bahia, a gente chegou bem longe mesmo. Cerro Largo, da UFS também. Obrigado, gente, por estar acompanhando aí, gente. Não imaginava, não. Muita gente legal mesmo aí. Jennifer, se quiser continuar. Eu vou continuando aqui. Amizades foram sendo construídas, textos escritos, inclusive alguns artigos para publicações. E essa oficina ela trouxe transformações nas nossas vidas, tanto nós como os bolsistas, como os convidados que participaram da primeira edição. E aí podemos destacar nesse momento, nesse grande evento, a colaboração da professora Marília Emília Bottini. Convidamos, então, né, a professora Maria Emília Bottini para cumprimentar o público. Prof, por favor. Boa noite a todos que estão por aqui. Eu agradeço imensamente a inscrição nesse evento. Eu espero que vocês gostem muito. Ele foi preparado com carinho para vocês e logo mais nós apresentaremos a Jennifer para vocês. Bem-vindos a todos. Obrigado, professora Maria Emília. Então, continuando
leituras aqui no chat. Eu quero agradecer algumas professoras da EMEI Barão, daqui de Erechim, que estão participando, assistindo a nossa oficina, prestigiando-nos. E é como a galera disse, tem muita gente dos 4 cantos aqui do país, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia. Nossa, realmente para nós é uma emoção saber que é os 4 cantos do país prestigiando a nossa oficina. Mas agora eu quero destacar o apoio que nós recebemos da Coordenação Adjunta de Extensão e Cultura do campus de Erechim, em especial ao Jorge, que ele tem nos acompanhado nessas atividades, sempre com muita atenção e carinho. Muito obrigado, Jorge, por sempre estar disponível aí para tudo. Isso aí, valeu, Jorge. Antes, então, propriamente de começar a oficina de contação, eu tenho alguns avisos para dar. O primeiro é que a certificação será enviada por e-mail mediante o preenchimento da lista de presenças, que posteriormente será disponibilizada no chat. Outra coisa é para atentar ao registro do e-mail, de forma que o e-mail indicado seja correto, cuidar com toda a ortografia para não ocorrer erro nessa parte. Após a participação da Jennifer, nossa atração da noite, abriremos um espaço para perguntas que podem ser registradas no bate-papo e serão encaminhadas a Jennifer ou aos organizadores e colaboradores do evento. Outra coisa é que eu deixarei também no chat, logo mais, um formulário onde a gente quer conhecer mais sobre vocês que estão assistindo a gente, que não gerará certificado, mas a gente quer saber mais sobre vocês. Então, com isso, desejamos a todos um bom evento. Então, gente, da sensibilização para a prática de contação de histórias, o objetivo da primeira edição, passamos para um objetivo mais específico, que é apresentar algumas técnicas de contação de histórias, pois, como lembra Celso Sisto, no olhar mais minucioso, pode-se descobrir que contar histórias não é uma tarefa fácil, é preciso técnica, muita técnica. E com isso, respeitável público, convidamos a presença da contadora de histórias. E para isso, a professora Emília para fazer a apresentação da convidada. Bom, então eu tenho a incumbência de apresentar uma grande artista que nós temos aqui no nosso estado. Chama-se Jennifer Gerhardt. É formada em licenciatura em teatro pela Universidade Federal da Bahia, desenvolve pesquisas e estudos com teatro de bonecos em miniatura e apresenta-se profissionalmente com seus espetáculos solos desde 2005. É palhaça, bonequeira, poetisa, escritora e andarilha. Mãe do Valentim e da Aurora. Viajou com o Valentim pelo interior do Brasil por 18 estados, percorrendo 20 mil quilômetros em uma casa rodante. Ela publicou 2 livros que eu super recomendo para vocês. O primeiro deles é Tintim, um filho, uma mãe, 2 nascimentos. É uma produção independente de Porto Alegre, 2014. O segundo livro dela é Brasil Pequeno, da editora Libretos, Porto Alegre, 2017. Em 2014, ela iniciou pesquisas no audiovisual, unindo sua poética literária à visual. Junto com Espinho, Tiago e o filho Tintim, fez o vídeo Caminhando com Tintim, que eu recomendo para todo mundo que está assistindo hoje de noite. Anote ali no seu caderninho e assistam. Aliás, eu recomendo todos os demais. Com seus bonecos em miniatura, ela filmou diversos curtas. O vídeo Porto Alegre foi premiado no Alasca, na Motif Award 2018, Best Mobile, Production. E ela apresentou seus trabalhos em festivais, em praças, espaços públicos, museus, saraus, escolas, penitenciárias, encontros e eventos diversos no Brasil, na Argentina, na França, na Espanha, na Holanda e na Grécia. Interessa-se por Pássaros Soltos, Café Preto e Filhos que cantam canções inventadas. Jennifer, eu desejo a você boas-vindas a Erechim, a esse evento que não é só nosso aqui da cidade, mas que é deste Brasil que é enorme.
muito bem-vinda e obrigado por estar conosco. Então, de imediatos, convidamos a minha xará, a Jennifer, para nos presentear com as suas histórias. É contigo. Boa noite. Como é que eu conto uma história, conto? Como é que eu canto uma história, encanto? Como é que eu conto, como é que eu escuto? Como é que eu ouço uma história, como? Como é que eu passo encantamento, como? E como é que eu sei te escutar, como? Como é que eu como a poesia, como? Como é que eu improviso com agora, como? Peço licença para entrar aqui, nessa oficina bonita que me convidaram a estar. Peço licença para entrar aí, numa casa que eu nem sequer sei qual é. Eu peço licença a todo mundo que me presenteou com as suas histórias e que, graças a essas histórias que passaram por mim, eu estou aqui no hoje. A minha história começa bem antes de mim, porque eu sempre acho que as coisas começam muito antes de começar. Mas a história que eu conto hoje, a minha, começa quando eu me formei. Quando eu me formei numa universidade e eu não sabia direito para que eu estava fazendo aquilo. Quando eu estava inquieta, com as mãos no rosto, num domingo de tarde de sol, olhando para um caderno cheio de conta e me perguntando o que eu estava fazendo, que a minha vida não podia ser só pagar conta. A minha história começa mais ou menos aí, quando eu resolvi viajar sozinha pelo interior do Brasil. E sem saber direito o porquê e nem para onde eu ia, eu resolvi que eu precisava andar. Essa história começa quando eu resolvi me adentrar no universo da palhaçaria, a qual para mim é preciosa nesse lugar de contar histórias, porque o palhaço ele precisa olhar para o aqui, para o agora e dançar com isso. A minha história começa com uma dança interna e externa com o universo. A minha história começa quando eu resolvi ter um espetáculo de palhaça e quando eu fui para uma praça, lá em Salvador, com algumas ideias na cabeça, com um nariz vermelho no rosto, quando eu comecei a me apresentar e a fracassar. A minha história sempre passa pelo fracasso. E não é por acaso. Eu acho que qualquer tentativa precisa de erro, e qualquer erro é sempre uma tentativa. Eu lembro que eu ia todos os finais de semana para a praça e eu me apresentava. E eu voltava chorando, empilhada num canto, no ônibus. A minha história começa lá e começa aqui. E a minha história começa nessa insistência. Porque se a gente quer contar alguma coisa, a gente precisa se encantar com aquilo e a gente precisa também saber perseverar com aquilo. Eu fiz um espetáculo de rua de palhaça. Depois de 4 meses indo todos os finais de semana e querendo desistir todos os finais de semana, aos poucos eu fui criando um espetáculo. E com esse espetáculo, de mochila nas costas, sozinha, eu viajei da Bahia até o Rio Grande do Sul, em pequenas povoações. Eu chegava e eu me apresentava. E a minha moeda de troca era a minha palhaçaria. E aos poucos eu ia ficando na casa das senhoras e dos senhores e ia ouvindo. Talvez o que mais a gente precisa para contar uma bonita história é saber e aprender a ouvir. A minha história também começa quando eu cheguei no Rio Grande do Sul e
Olhei para esse monte de história que eu tinha vivido nos 3 meses viajando sozinha e me encantando e chorando toda vez que eu lembrava daquela senhorinha e tendo a certeza que eu precisava seguir viajando e tendo 2 certezas, uma que eu precisava seguir viajando, outra que eu precisava falar dessas pessoas e dessas histórias, mas por quê? Para mim passa pelo pequeno, pelo miúdo. Quem são essas pessoas e o que elas trazem? Teve um senhor que eu conheci lá no interior da Bahia. Eu não sei se vocês conheceram ele. Mote que esse senhor que eu conheci é o seu Agripino. Olha, eu já contei bastante essa história, mote que ele ficou aqui insistindo em entrar nessa história. Olha, o senhor Agripino, quando eu cheguei na casa dele, a casa dele tinha 2 gaiolas, bisóia. Tinha uma gaiolinha que eu fui fazer depois, olha, que ficou pequenininha assim. E tinha outra gaiolinha aqui, olha, com outro passarinho dentro, olha, bisóia. Olha, e tá aqui. Olha, bisóia. Olha, e tinha até ele lá também, bisóia, o seu Agripino, que resolveu vir dar uma boa noite, boas noites. Boas noites. Acontece que quando eu estava lá, na sala da casa do seu Agripino, eu olhei para as gaiolas e vi que um dos passarinhos ó, saiu para fora da gaiola. Eu falei, seu Agripino, seu Agripino, seu Agripino, seu Agripino, seu Agripino, seu passarinho fugiu? Ele foi lá ver, ioiô, olha, e o passarinho ó, arrodeando, ioiô, e o passarinho arrodeando. Ioiô, e o passarinho arrodeando. Eu falei assim, seu Agripino, o senhor não vai pegar esse passarinho e botar de volta para dentro da gaiola? Ele disse, eu não vou nada. Isso aí já aconteceu mais vezes. Ele fica rodeando, colocando a cabeça para dentro das frestas. E quando ele acha o buraco aí que ele saiu, ele volta de novo lá para dentro da gaiola. Eu falei, seu Agripino, esse passarinho tem asa cortada que não pode voar. Ele falou que asa cortada que nada. Olha a asa inteira aí, olha a porta aberta aí para ele voar. Eu falei, seu Agripino, isso não é muito estranho. Um passarinho que podia voar, ganhar o mundo, ficar voltando para dentro da gaiola. Aí sabe o que ele me disse? Ele falou assim, menina, é estranho mesmo, mas eu vou dizer que tem bicho e tem gente que não suporta a liberdade, não. Não sabe o que fazer com tanta imensidão. E aí fica voltando para dentro das gaiolas da vida. E a história do seu Agripino, lá de Itaguaçu da Bahia, oi, é só isso, mais nada. E muito obrigada. Oi. E para provar que eu não estou mentindo, que minhas histórias são tudo de verdade verdadeira, eu sempre trago comigo até, bisóia, as fotos, oi, das pessoas, bisóia. Se parece um cadinho, o seu Agripino com o seu Agripino. Oi. Como é que eu conto uma história como? Como é que eu peço licença para a história como? Como é que eu escuto a história como? Como é que ela me ultrapassa essa história como? Eu só acredito em história contada quando ela fala de uma verdade verdadeira que está lá dentro. E que às vezes está lá dentro, escondida, num lugar que a gente nem sabe. Vem alguém e fala alguma coisa e mexe ali. Eu só acredito em história que passa por essa matéria do encantamento. Enquanto encanto, encanto, enquanto encontro, enquanto, quando... E no fundo, eu nunca sei direito onde é que uma história boa vai dar. Como é que eu conto uma história como?
Como é que eu me encanto numa história comum? Como é que eu canto uma história comum? Como é que eu canto uma história comum? Teve uma senhora que eu conheci. Que me contou de um filho. É o filho da dona Fátima. Ai, mas é que a gente tem que ter um pouco de cuidado. Porque às vezes, ó, as pessoas na vida, às vezes, olha, glup, 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 glup. Exageram um pouquinho demais. E há de se ter cuidado, não é? Ai, você vai cuidar. Ai, ai, ai. Ai, 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 não. Onde que é a história do filho da dona Fátima? Me lembrou uma outra história. A história da Emanuela. Ela era mais ou menos assim. Era uma vez um menino que era amigo de todos. Mas ele não era muito feliz, não. Porque seu pai bebia demais. Ele só queria um pouquinho de conversa, seu pai só sabia beber. Um dia ele foi até seu pai e falou: pai, por que o senhor bebe? Pois a vida é muito complicada. Mas, pai, do que adianta beber, pai? Beber não adianta nada. Ora, pois eu não sei. Eu não quero conversar sobre isso, não. Amanhã nós conversamos. Chegou outro dia e o menino foi conversar com o pai. Mas o pai estava bêbado demais. E o menino, então, começou a chorar. E o menino começou a falar com Deus: Deus, por que meu pai bebe? Deus, faz ele parar. Por que meu pai? Por que meu pai bebe, 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 bebe? Bebe, 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 bebe. Oh pai, oh pai, oh pai, meu pai, oh pai. Essa história é do Emanuel. Um dia eu estava apresentando na escola dele, ali em Curitibanos, em Santa Catarina, e no final da minha apresentação, ele chegou para mim com uma cartinha contando a história dele, assim como eu falei aqui, e a história do pai. Ele me disse: você pode contar essa história se você quiser. Você pode contar essa história se você quiser. Peço licença para contar. Peço licença.
Peço licença para cantar a sua licença. Peço licença para contar a sua licença. Tem sempre mais um tantão de história que povoa a gente, não tem? Por exemplo, quando eu cheguei lá no interior do Rio Grande do Sul, eu tinha aquelas duas certezas que eu falei lá atrás. Uma é que eu precisava falar sobre aquelas pessoas e a outra é que eu precisava seguir viajando. E eu queria ter filho e eu pensava, como é que vai ser eu viajar com um filho? Meu companheiro da época não gostava de viajar. E eu lembro que eu peguei um papelzinho e eu escrevi 1 mês e 1 ano, 1 mês e 1 ano para viajar com o menino. E 6 anos depois, 1 mês antes daquele mês e daquele ano, eu estava saindo. E não só estava saindo, eu estava saindo com um motor que eu lembro que quando eu comecei a sonhar com isso, eu comecei a rir e eu comecei a chorar. Eu mal tinha dinheiro para pagar o aluguel, como é que eu ia comprar um motorhome? Mas eu acredito muito que tudo aquilo que a gente chama e que a gente consegue nomear e que a gente quer, isso vem. Então, um tempo depois, eu estava saindo para viajar pelo Brasil. E comecei com 2 amigas, e depois segui por mais 10 meses sozinha com o menino, e eu ouvi mais um tantão de história bonita, um tantão de história bonita, e comecei a contar elas também. Hoje, eu nunca sei aonde essa contação vai dar. Isso, para mim, fala de um lugar invisível, onde a contação de história nos conecta e nos encontra. Aqui é difícil dizer, porque tem uma tela, eu nem consigo mirar o olho. Mas geralmente é no olho que eu encontro as histórias que eu vou puxar. Aqui no meu entorno tem um monte de pequenas criaturas e pequenas histórias, a qual eu sempre peço licença para contar e para trazer, e eu nunca sei qual é que vem. E esse encontro com o invisível, para mim, fala da contação de história, onde é preciso ter técnicas, sim. Eu sou da área do teatro de animação. Eu aprendi, estudei, errei. Os primeiros bonecos que eu fiz levaram 6 meses para ficar prontos. Porque eu ficava em casa, nos meus horários de silêncio, que eu podia ficar em casa. Eu ficava ali, olhava o meu braço e via que esse braço não ia para trás, mas ia para frente. Eu começava a investigar isso nos pequenos bonecos. E foi assim, com essa técnica, que eu fui começando a construir as minhas histórias. Eu acredito que cada pessoa tem o seu modo de conversar com o mundo. A contação, para mim, nada mais é do que um conversar com o mundo. Sobre aquilo que nos passa, sobre aquilo que nos atravessa, sobre aquilo que nos preenche e nos conecta. O que uma história de uma senhorinha lá do interior da Paraíba consegue se conectar tão fortemente com uma menina do interior do Rio Grande do Sul, com uma realidade completamente diferente? Para mim é essa carga humana. E é sobre ela que eu me debruço, é sobre ela que eu falo, é sobre ela que eu me encanto. É sobre ela que eu canto, mesmo sem saber cantar. Mas eu sinto de cantar e de improvisar e de externalizar aquilo que me encanta. Peço licença para contar. Peço licença. E agora eu senti de trazer uma outra história, que é a história de uma senhora, que já que eu estava falando da Paraíba, eu senti de trazer ela aqui. Dona Severina. Dona Severina, branca, branca,
branca, branca, Dona Severina. Dona Severina. Dona Severina, branca, 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 Dona Severina. Dona Severina. A Dona Severina era conhecida por lá. Pois sim. É que a Dona Severina era prostituta, mas Dona Severina, branca, 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 também era poeta, 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 poeta. E quando eu cheguei lá, ela estava com um xícara de café na mão. E eu falei assim, a senhora que é a Dona Severina? Ela falou, pois sou. Eu falei, olha, eu estava aqui procurando a senhora, falaram tão bem da senhora. Ela falou, pois é. Eu falei, falaram que a senhora é uma poeta e tanto. E aí eu perguntei assim, Dona Severina, a senhora tem algum livro seu aí para eu poder ver? E ela falou, é que eu não tenho, não. É que sabe o que é? Eu não sei escrever, não. Mas as minhas poesias, elas estão tudo aqui dentro da minha cachola. Ela falou, você quer escutar? Eu posso lhe falar? E eu falei, pois eu quero. Tava eu com meu menino do lado, com uma grande amiga lá de Pernambuco do outro, e a gente começou a escutar e ela começou a falar uma poesia que era mais ou menos assim, que falava sobre a irmã dela. Separação traz saudade de alguém que viajou, o passado e o presente o tempo já devorou, hoje resta um galho seco de quem já foi uma flor. Dona Severina, branca, cacá, branca, cacá, branca, cacá, branca, cacá. E um pouco depois, ela falou uma outra poesia que falava da mãe dela, falecida quando ela ainda era pequena, e ela falava assim, com mamãe eu sempre sonho, ela em sonho me aparece, junto em mim me aparece com seu gesto risonho. Acordo e fico tristonha com uma contrariedade. Se o sonho fosse verdade, seria melhor o sonho. Desse jeito, acordando, eu não sentia tanta saudade. Dona Severina, branca, cacá, branca, cacá, branca, cacá, branca, cacá. E antes de se despedir, ela falou mais uma poesia dela. O pecado, para mim, é testemunha, pois nele dei meu peito o tempo inteiro. Do primeiro ao último parceiro, fiz nome diferente, eu fiz alcunha. O vermelho é perene em minha unha, meu trabalho é melhor feito às escuras. Eu sou alguém que procuro, mas procura. Eu sou alguém que procura, mas procura, que navega no mar do gemido. É que o silêncio da noite é quem tem sido testemunha de minhas amarguras. Dona Severina, branca, cacá, branca, cacá, branca, cacá, branca, cacá. E foi assim que a Dona Severina se despediu da gente. Nos dando café, indo buscar os gatos, que tinham se escondido tudo nas redondezas. E essa aqui é a Dona Severina. Mas eu, meu menino, e a grande amiga Odília, e a gente a andar, e a gente a escutar.
eu sigo escutando, sabe? Tem mais ou menos 8 anos que eu apresento esse espetáculo. Há algum tempo eu penso em parar. Mas o que acontece é que sempre no final do espetáculo, sempre me chega alguém e fala, olha, eu queria te contar uma coisa. Vou contar uma coisa. É sempre um lugar bonito. E sabe, a beleza não está sempre na alegria. A beleza não se esconde sempre na felicidade. A beleza geralmente está naquele fio que nos conduz lá dentro, naquele fio que nos liga, naquele fio que é matéria viva, que é matéria-tempo. A beleza às vezes dói, a beleza muitas vezes sangra. Mas eu vivo apostando que a gente pode escutar ela e que a gente pode cada vez mais contar sobre ela, com todo cuidado, com todo respeito e com todo carinho que uma história nos pede, principalmente quando a gente fala das pessoas, como eu costumo fazer. Eu falo das pessoas, assim como eu falo de mim, o tempo inteiro. Porque para mim partilha é um lugar muito nobre. Às vezes as pessoas acham que só quem quer escutar história é criança pequena. Às vezes a gente se esquece que a gente, por mais que cresce, segue sendo um pouco criança pequena. Segue sendo um pouco alguém que quer se encantar com o mundo. Então, quando me perguntam, Jennifer, como é esse processo de contar história? Eu digo que, para mim, passa por um caderno de inspirações, sabe? O que me inspira a criar e a mover? O que me toca? Lá no fundo do fundo. Onde eu gostaria de ser tocada? Talvez passe um pouco por aí, a sua poética e o seu criar. Não é assim comigo. Eu tenho certeza absoluta que todo mundo aqui, por mais que eu não consiga ver o zoinho, que todo mundo aqui tem história bonita para contar. E todo mundo aqui é capaz de escutar histórias bonitas. E eu tenho muita fé e uma espécie de certeza de que é pelo encantamento que a gente vai mudar as coisas. Tem uma poetisa que fala algo assim, que é para mim dessa ordem do sublime. Ela fala, se eu quero que uma pessoa ame uma árvore, eu não vou falar para ela, ó, ama a árvore. Isso não tem nenhum efeito. Mas eu vou mostrar para a pessoa tudo que é bonito naquela árvore, tudo que me encanta. Eu vou ajudar ela a olhar para a árvore. Acho que a contação de histórias vai um pouquinho por aí. Por ajudar a olhar, por dar um foco e uma lente fina. Como é que eu conto uma história? Como é que eu conto? Como é que eu canto uma história? Como é que eu canto? Como é que eu escuto uma história? Como me escuta? Como é que a gente escuta o mundo e conta o mundo? O que eu quero contar? Para onde vai? O
que eu quero escutar de onde vem? Como é que eu brinco pro improviso? Como é que faz? Qual a receita que nesse mundo ninguém tem? Hoje eu vim aqui sem nenhuma receita pronta. Hoje eu vim aqui partilhar o que talvez eu nem saiba o que é. Mas como isso aqui é uma oficina de contação de história, se de algum modo chegou algum encantamento aí, a partir do que eu falei, talvez é sobre isso só, sabe? É só isso, e mais nada. E muito obrigada. Queria agradecer imensamente a toda essa equipe que está por trás aí e a todo mundo que eu não consigo ver, mas que está por aí também, olhando. Vou passar a palavra para as minhas queridas. Muito obrigada a vocês por esse espaço, por esse acolhimento também. Então, agradecemos. E eu queria ressaltar que os comentários são somente o quão mágico foi esse momento, o quão maravilhoso, o quão espetacular foi. E eu acrescento um comentário meu, que eu saí da primeira edição da oficina totalmente encantada, achando que não teria como ficar mais encantada. E tu mostraste que sim, tem muito como ficar. Passo a palavra para o Anderson. Bom, gente, então agradecer o pessoal que está aí, Cleiton Galvão lá de Chapecó, a Bianca do Rio de Janeiro, né? O pessoal, a Elis, que chegou do grupo do Atos lá das culturas populares, né? A Renata Correia, né? Que chegou também pela prof. Maria Emília aí, que está aí, né? Também a Mira Neves, também veio através da prof. Emília, né? Gente, a gente está dizendo para vocês que vão ser 4 horas de certificação, mas a partir da extensão, tá? Só a extensão, não cultura, tá, pessoal? Então, vou passar a palavra agora para a prof. Ana Carolina. Por favor, prof. Ana Carolina. Jennifer, mais uma vez, muito obrigado. Foi lindo, ótimo. Muito obrigado, hein? Como falar? Como fazer? Eu já estou quase cantando. Como fazer? Como, né? Como fazer isso? Eu me lembro da história dessa moça, gente. Eu a encontrei, nem sabe que eu existo, né? Mas eu a encontrei na Companhia de Arte lá em Porto Alegre, quando ainda tínhamos a querida Graziella, né? Que agora é uma estrela brilhante no firmamento. E eu me lembro que você foi como uma convidada muito especial e você contou a historinha da gaiola, né? E aquilo ficou assim. Aí eu me lembro que num encontro desses aqui em Erechim, a professora Maria Emília falou: ai, vocês têm de conhecer uma moça que eu vi, mas ela é uma contadora assim. E olha como a vida, né? A vida se encarrega, né? Quando eu vi o nome, eu não juntei o nome com a pessoa. Não juntei mesmo. Eu vi a foto também, não juntei o nome com a pessoa. Não me passou. Eu tinha o currículo assim, né? Com a palhaça, contadora de história, mas não juntei. E veja bem, quando a professora Andréa me falou, professora Ana, a senhora vai fazer uma fala ali no final. Eu pensei assim, então vou pegar coisas do teatro e boneco. Por isso que eu achei o palhacinho, né? Eu pensei, vou levar o palhacinho e tal. E achei alguns livros que eu tinha sobre contação de histórias, né? Porque já que é uma atividade de universidade, tem que ter referência bibliográfica. Então, eu achei aqui este livro muito bom, né? Sobre como contar histórias, a arte de contar histórias. E achei um livro que quem me passou também, não sei se ele se lembra disso, foi o Mário de Valente, que eu tenho, inclusive, devolver um dia este livro para ele, está guardado, né? E aí eu pensei assim, eu vou pegar algum pensamento desse livro para ler para ela no final. Olha, Jennifer,
o que eu tinha separado para ler, e olhei o nome do autor, assim, que é um pensamento que eles colocaram, tipo uma epígrafe, e eu pensei assim, mas que nome esquisito, essa pessoa deve ser russa. Aí eu coloquei na internet para ver quem era a pessoa. E que loucura, que loucura, que loucura, que loucura. O pensamento é assim: o educador não deve se abaixar até a criança, mas elevar-se a ela e ao seu modo de ver e compreender as coisas. Eu não sei se eu vou conseguir pronunciar bem o nome, né? Que é Ianu Korczak. Ele foi um médico, pedagogo, vitimado pelo sistema nazista, né? E foi para o gás de mão dada com as crianças de um orfanato que ele coordenava, e onde ele tinha diversos projetos de emancipação, ele entendia as crianças, ele escrevia sobre isso e tal. E veja as histórias que você sente que tinha que trazer para nós, e olha o pensamento que eu trouxe para você, o pensamento que sentiu que tinha que vir até você, né, Jennifer? O educador não deve se abaixar até a criança, mas elevar-se a ela. Então, Jennifer, eu creio que represento a fala das pessoas aqui no chat se eu te disser que tu nos elevaste até a arte, tu nos elevaste à poesia, ao sentimento, tu nos elevaste a todas essas pessoas que tu nos trouxeste nas tuas histórias. A perfeição, o sentimento, o detalhe. A gente, quando pensa em criança, às vezes o pessoal fala assim, a criança é muito simples, a criança é muito simples, mas a magia, seja para a criança, seja para qualquer pessoa, está no detalhe, né? Está no detalhe. Aquilo que você deixa porque, isso aí não vai aparecer, né? Isso aí não vai aparecer. É esse detalhe que faz a diferença. E esse detalhe do contador de histórias, tu disseste, eu não sei como, né, me manifestar, não pensei como ensinar, mas olha como tu nos ensinaste. Olha a quantidade de detalhes que tu nos ensinaste com essa tua espetacular, eu não vejo outra palavra, né? Espetacular apresentação para nós. As pessoas estão elevadas ali no chat, falando sobre emoção, sobre alma. Depois, se tu tiveres oportunidade, tu vais ver quantas vezes as pessoas escreveram a palavra alma. Então, o que é uma animação de formas? Animar formas significa dar alma. Ânima significa alma, é você pegar um pedaço de papel, pegar um pedaço de plástico, pegar um pedacinho de madeira e dar alma. E tu, mais do que ninguém, neste momento, além de dar alma para os teus objetos, nós não vimos objetos, nós vimos pessoas com as suas histórias sendo contadas. Aquele pássaro, meu Deus do céu, estava vivíssimo, né? Então, acredito que a maior instrução que tu poderias nos dar como oficineira, você, assim, tu nos deste, que foi o exemplo do cuidado, o exemplo do profissionalismo, o cuidado com a música, com a trilha sonora das contações, o cuidado com a confecção dos bonequinhos. Eles são vivos, eles não precisam ser simétricos, eles são vivos como nós, todos assimétricos, né? Eu acredito que a oficina, né, tem este papel, é fazer a gente se envolver com o oficineiro, e tu nos colocaste para dentro das tuas histórias. E eu creio que qualquer um de nós que está na plateia, e vou dizer na plateia, né, qualquer um de nós que está na plateia vai ter o mesmo sentimento que aquele menino que lhe entregou a cartinha teve, né? Se você quiser, se tu quiseres, Jennifer, tu podes contar a nossa história, podes dizer que nós viemos do Brasil inteiro
para estar nesse momento síncrono contigo, como se nós estivéssemos pertinho de ti. Essa tela que tu diz são nossos olhos, é o brilho dos nossos olhos acompanhando o teu trabalho. Eu quero te parabenizar, quero parabenizar a equipe que organizou esse trabalho, parabenizar o Jorge, que está sempre é o nosso maestro, né? E quero dizer que, como membro, né, do grupo de pesquisa, eu estou, assim, absolutamente realizada por nós estarmos, ainda que de forma muito simples, apoiando e participando desse evento. Um grande abraço para ti e acredito que o teu exemplo, a tua vida, a tua trajetória é, sem dúvida nenhuma, a nossa melhor oficina. Um grande abraço e eu passo a palavra para os bolsistas, não sei, professora, eu estou emocionada. Eu me perdi no roteiro agora, porque eu estou verdadeiramente sensibilizada e emocionada. Muito obrigada e parabéns. Então, eu queria só fazer uma fala também minha, que eu acho que me emocionou muito a história do menino, e não acredito que foi somente a mim, mas a todos que estão assistindo, porque cada história tua, Jennifer, que você traz, junto com as fotos, com os bonecos, como tu disse, é uma realidade social, é uma realidade cultural, e isso toca, sabe? Aquela coisa que realmente toca. E é como tu falou, contar a história é algo que a gente não vai ter aquela manifestação, tudo programado, é algo que tem que fazer a gente sentir, fazer encantar. E você conseguiu trazer esse encantamento a todos. E agora eu vou chamar a Prof. Maria Emília para fazer uma pergunta para ti. Pode fazer, Prof. Jennifer, eu sou tua fã, te trouxe aqui para Erechim e sei que tu és andarilha e queria ver contigo como é que tu lidou com a questão da pandemia e que novas histórias surgiram no teu viver, então. Sim. Essa pandemia, bom, né? O que dizer, né? Foi um desafio, acho que para todo mundo, em diferentes níveis e lugares. Para mim, particularmente, teve esse lugar de como trazer histórias a partir dessa relação, né? Essa relação aparentemente com o aparelho, né? Mas sabendo que há gente atrás disso, então como olhar para isso de fato e também se aproveitar disso, né? Porque às vezes também é sobre isso, ao meu ver, assim, às vezes a gente ficar batendo a cabeça e dizendo, não, assim, é muito ruim, a gente vê o que aquilo ali pode proporcionar também. Então, aqui eu posso aproximar as coisas que em lugar aberto eu não posso, né? Então, como essa palavra se aproveitar da ferramenta, mas talvez seja como saber usar essa ferramenta, né? Então, para mim teve um pouco disso. Teve, claro, o fato de estar com as crianças, um fato humano, assim, né? De estar com crianças em casa, sozinha numa pandemia, né? O que isso também nos atravessa, assim, e acaba que isso também sai pelos poros, né? Assim, nas escritas e tudo mais. Mas está sendo ainda, né? A pandemia ainda ela está fazendo, mas isso de poder estar aqui com vocês hoje, né? Considerando isso, que eu tenho 2 crianças pequenas, quer dizer, não é tão simples para mim, eu não poderia talvez estar em Erechim, né? E estamos aqui com o pessoal lá do Pará e é super bonito também. Então, também olhar para essas belezas, para mim, é algo importante. Eu quero fazer agora uma pergunta como mãe, e quando eu soube, quando a Prof. Andréia nos apresentou você, eu já fui te procurar nas páginas sociais, no Facebook, Instagram, e comecei a te acompanhar. Acompanho as tuas escritas, assim, compartilho de alguns dos sentimentos maternos que você tem, e eu vi que você viajou, né? Você até comentou que fez viajou com o seu carro, casa, pelo Brasil. Como que foi essa experiência de mãe, viajar com uma criança e ser tudo diferente, né? Porque eu vou dizer agora, como a gente tem esse certo receio, esse medo de fugir da nossa realidade, né? De se jogar nesse mundo. Como que foi essa experiência?
para mim passou muito por esse lugar também da dúvida no início, né? Tanto que quando eu saí eu não sabia exatamente quanto teria essa viagem, a princípio ia ser 2 meses mesmo, era um cronograma mais fechadinho. Só que aos poucos eu fui percebendo que é isso, a criança também ela super é aberta, né? E é aberta ao novo e às possibilidades, assim. Claro, quando eu viajei com o Tintin nesse evento específico, eu estava com motorhome, quer dizer, eu tinha minimamente uma estrutura ali de cama, de lugar para cozinhar, de banheiro, que eu conseguia manter uma rotina, né? Que para as crianças também é importante, então, óbvio que isso também ajudou nesse caso. Mas também não acho que é impossível viajar com crianças pequenas, por exemplo, por mais que a gente tenha muito receio, assim. Acho que ele tem muito essa coisa dessa ligação muito forte com a gente, quer dizer, a partir do momento que os cuidadores estão bem, eles também, a tendência é eles também ficarem bem e se aconchegarem em lugares ali, né, deles próprios e com a gente, enfim. Então, eu saí super cheia de dúvidas e quando eu vi, nossa, ele super curtiu, assim, né, a viagem inteira foi ele aproveitando. E a criança tem muito essa coisa do estar no presente, né, que para mim também foi um presente ter viajado com ele, quer dizer, a gente estava, onde a gente estivesse, ele estava ali inteiro e curtindo e sabendo olhar para aquela realidade, assim, isso era muito bonito também, de aprender com ele, né, de caminhar com ele. Não sei se eu cheguei a responder, eu acho que é por aí. Bom, Jennifer, eu acho que as pessoas estão, assim, bastante impactadas, né, pelo que nós estamos vendo aqui nos comentários, assim, impressionadas, sensibilizadas, né? Eu sempre digo que fazer uma oficina de contação de histórias nessa modalidade remota tem nos desafiado também propor essa atividade. Não, a gente não sabe exatamente, né? Acho que é um pouco do inesperado, né? Então, assim, a gente gostaria de te sugar mais, mas eu acho que o impacto foi tanto, te sugar no sentido de perguntar mais coisas, fazer questionamentos, né? Mas dizer que tu já coloque no teu caderninho ali que nós vamos fazer o possível e o impossível para te trazer presencialmente para Erechim, para a universidade, né? Eu acho que nós temos muito, 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 muito para aprender contigo, né? E como que tu disse, né? Partilhar contigo também as nossas histórias. Nós somos uma universidade pública e popular e temos muitos, com certeza tu vai levar quando nós te trouxermos, se Deus quiser, muitas histórias, né, para te continuar contando, tá? Então, nós estamos nos encaminhando para o fim, né, dessa nossa segunda edição. Muito, muito, muito felizes, assim, encantados, eu acho que a palavra mais precisa, né, se existir a palavra precisa. Quero te agradecer, tá, Jennifer? Eu acho assim que não é só um trabalho, né? Foi uma doação a tua participação para essa oficina, né? Embora tu dissesse que tu não programou antes, né? Trouxe vários personagens para ver qual que ia ser que ia querer entrar para a nossa atividade. Então, nós queremos conhecer os outros personagens também no outro momento. Se quiser se despedir do público, né? As tuas palavras finais, fica à vontade. Sim. Acho que te escutando, professora, eu também senti aqui de partilhar uma outra última coisa, assim, que é uma play que eu fiz para o meu filho, acho que se der tempo, acho que dá. Pode ficar à vontade. Eu acho que tem a ver também com tudo isso que a gente falou também, e que me veio agora e eu falei, tá, então, que é mais ou menos assim, filho, por aqui tá tudo meio descabelado, assim, rebuscado, é briga, é grito, o mundo anda meio confuso com tudo, com o mundo, conosco, comigo, o filho tá tudo bem balançado, a moça que tem que sonhar de menos, o homem que tem que andar demais, olhando assim, até parece que o amor anda meio esquecido, esquisito. Filha formiguinha que tu me apontou hoje cedo tá agonizando, o mundo tá meio agonizando junto com ela, porque não sabe, não cabe. Nesse embalo até parece que nosso barco não navega bem. Filho, tá tudo bem balançado. E até eu meio envolto em meus próprios medos e egos.
Mas o mundo, filho, o mundo também está como sempre esteve. Eu lembrei disso ontem, quando te vi empilhando as pedrinhas na rua. Eu pensei nisso hoje, quando vi a senhora gritando da janela. Eu penso nisso agora, quando eu te vejo dormindo. O mundo também está como sempre esteve. E é uma escolha nossa, o olhar. Por isso, filho, saiba que você pode olhar para tudo. Pode achar um absurdo flanelinha dormir ali, pode até achar beleza em sapato de madame, mas é sempre uma escolha nossa, filho. O olhar, o para onde se olha. O belo, filho, é também responsabilidade nossa. Olhar o belo. Tudo, tudo, tudo tem várias faces e tudo, tudo, tudo merece que olhemos com amor. E às vezes, filho, pode parecer bem difícil, bem descabelado, bem sem sentido ou sem prumo, mas olha, o mundo navega mistérios e nisso o mundo também navega belezas. É a escolha de olhar, de permitir olhar. Pode olhar, filho. Pode olhar. Cada brilho de olho e cada sorriso erguido. Vês? Saiba olhar com olhos teus cada amor que nos olhos atravessa. E quando conseguir, filho, ver beleza também no descompasso, saiba que eu seguirei aqui do teu lado de novo, ainda e sempre, apontando cada formiguinha, cada olhar e cada amor, filho. Cada amor. Então, me despeço, agradeço muito a vocês pelo espaço e por estarmos aqui hoje. Muito obrigada, professora Maria Emília também, que fez essa ponte, a todo mundo, professora Ana Carolina, todos os bolsistas, todo mundo que está por trás. Que legal que tu apareceu dali, aparece todo mundo. O Jorge, que está escondido também, não apareceu. Muito obrigada mesmo a todos vocês. Nós não estávamos preparados, tá, Jennifer, para essa tua última participação, assim, quebrou todo o nosso protocolo aqui, a emoção, né? Mas eu tenho que fazer, né, os meus agradecimentos ainda, né? Agradecer a professora Ana Carolina, né, o grupo de pesquisa que nos apoia, que divulga o nosso trabalho, professora Maria Emília, sem palavras, né, por ter nos indicado, a Jennifer, por ter nos apresentado. Tu queres fazer uma despedida, professora Maria Emília? Eu quero dizer que se a gente puder contar a história das nossas vidas de uma forma mais bonita, talvez a gente construísse caminhos melhores para o viver, né? Jennifer, um beijo no teu coração, continue encantando com aquilo que tu tens, que é a tua fala e teu instrumento de vida. Beijinho bem grande para você e para os seus filhinhos. Quero agradecer também aos alunos, né, aos voluntários, os colaboradores desse projeto, né? Eu acho que a gente consegue fazer a oficina em 1 hora e meia, mas ela tem asas, né? E as mais de 1000 visualizações da primeira edição mostram a potência, e eles têm um papel fundamental. Então, Jennifer, Isa e Anderson, sem vocês, a oficina não seria a oficina, tá? O Conta Aí. O Jorge, né? Agradecer ao Jorge, a coordenação de Extensão e Cultura da Universidade. Agradecer à Feira do Livro por esse espaço na programação, né? E agradecer ao público, né? Ao público, que é sempre o nosso objetivo nessa atividade. Nós temos tentado trabalhar muito para que essa oficina de contação de histórias se insira, vamos dizer assim, como uma programação permanente no calendário da universidade. E eu acho que vocês estarem aqui, estar participando, é um das nossas motivações, né? E eu vou encerrar, então, com as palavras da Regina Machado. É preciso reanimar a potência da palavra. Boa noite e muito obrigado a todos vocês.